Irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais um tempo da palavra e aprove ao Senhor nos conceder essa reunião virtual e vamos aproveitá-la, aproveitar esse tempo. Eu quero orar com você, quero clamar ao Senhor as misericórdias e as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela bênção que o Senhor nos dá, de estarmos diante da Tua Palavra e com a liberdade, Deus, falarmos com o Senhor em oração, podermos abrir as Escrituras e ouvir a voz do Senhor. Pai, muito obrigado por isso. Senhor, nós vivemos tempos onde nós vemos angústia, abatimento, tristeza aos corações, mas a nossa oração, Senhor, é de gratidão pela maneira com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós queremos, ó Deus, nessa hora pedir a bênção do Senhor, a Tua visitação, ó Deus, sobre nós, de maneira que possamos ser acalentados pela palavra que vem ao nosso coração nesse momento. Nós oramos ao Senhor, rogando que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos especiais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar o nosso tempo da palavra fazendo a leitura de um salmo. Não é esse ainda o salmo da nossa meditação, mas é o salmo que eu quero trazer aqui para a abertura do sermão, que é o Salmo 8, que diz assim, e eu quero que você veja aqui a soberania, a grandeza, a majestade do Senhor, que diz assim, olha, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Da boca de pequeninos, de crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem para que visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu li esse salmo, irmãos, para nós vermos a grandeza de Deus, para nós vermos o poder de Deus. Nós temos vivido dias onde parece que Deus não está no controle das coisas. É triste nós vermos quando nós ligamos a televisão, quando nós abrimos as redes sociais, quando nós contemplamos ali o medo, quando nós contemplamos ali a falta de confiança ou a falta de conhecimento de quem é o nosso Deus. Nós estamos falando aqui de pessoas que conhecem a palavra, têm vivido durante muitos anos dentro do contexto eclesiástico. Nós temos visto pessoas que já teriam lido as Escrituras muitas vezes, mas que estão amedrontadas, que estão sem rumo o que tomar. É bem verdade que nós vivemos dias difíceis mesmo, mas nós precisamos saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. O salmo que nós lemos aqui diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que não há com o que nos preocuparmos, fazendo alusão ainda ao sermão que Jesus prega, chamado Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, aonde ele diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quando nós olhamos para todo esse contexto, quando Jesus conclui o sermão, ele diz que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal.
Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o Senhor cuidando das aves do céu, cuidando dos animais, cuidando das plantas, cuidando de nós, Ele diz: quem se preocupa com essas coisas são os gentios, aqueles que não conhecem a palavra. E eu quero falar para você que me ouve nesta noite, eu quero dizer para você que o domínio e o poder pertencem a Jesus. Domínio e o poder pertencem a Jesus. Eu quero mostrar para você aqui, à luz da palavra de hoje, que Deus manda, Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E eu quero mostrar isso para você à luz de um texto muito conhecido. É a história de Zaqueu. Está registrada lá em Lucas, capítulo 19, e eu convido você a abrir e olhar comigo aqui o que diz esse texto. Ele é um episódio conhecido. Eu quero mostrar para você aqui a autoridade de Jesus Cristo, não apenas sobre as coisas, sobre a natureza, sobre a chuva, sobre o vento, sobre os animais, sobre as coisas, mas principalmente sobre as pessoas. E principalmente com aqueles que Ele tem o chamado especial. Quero convidar você a olhar comigo Lucas capítulo 19, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, eu quero trazer aqui 5 evidências nesse texto de que Deus manda, Deus domina, Deus tem o controle de todas as coisas. E eu quero falar para você a respeito de algo muito especial, que é o propósito a qual as Escrituras foram deixadas para nós, que é o propósito de conduzir o homem a Cristo, conduzir o homem à salvação, tirar o homem do estado de pecado e miséria, tirar o homem do estado de incerteza e colocá-lo na verdade, na convicção. Esse é um tema que ele nunca sai de moda, porque não é moda, é a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você aqui 5 evidências de que Deus é soberano, de que Deus é quem ordena todas as coisas. E principalmente, Deus está no controle da salvação de cada um que nós, assim, da minha como a sua, como todos que você conhece. E eu quero mostrar para você aqui, a primeira evidência é que Jesus vai a Jericó. Observa comigo aqui. Jesus é quem vai a Jericó em busca de Zaqueu. Eu quero já dar o final para você. Jesus está indo a Jericó e ele vai trazer salvação a Zaqueu. Tá certo? E eu quero mostrar para você assim, que quem vai até Jericó é Jesus. Quem toma a iniciativa é Jesus. Quem fala eu quero, quem fala onde vou, a quem vou é Jesus. E Jesus então, ele toma a dianteira, a decisão de ir a Jericó. E não é Zaqueu que convida Jesus para ir a Jericó. Eu quero te dar aqui um pequeno dado histórico. Para que Jesus vai a Jericó?
Jesus ele não tinha razão outra para ir a Jericó, senão para operar 2 milagres. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai encontrar aí que Jesus, ele cura um cego ali em Jericó. Se você voltar um pouquinho ali, você vai ver que estava à beira do caminho um cego. E Jesus então cura esse cego. Então Jesus vai para Jericó para curar esse cego. Jesus vai para Jericó para tirar aquele que estava prostrado e coloca ele de pé. Jesus vai a Jericó, aquela cidade que, registrada lá em Josué capítulo 6, versículo 26, você pode olhar lá, aquela cidade que fora destruída por Josué, o povo quando está conquistando as terras de Canaã. E aí então, quando aquela cidade é destruída, aquela cidade ficou marcada e que Deus disse que maldito seria aquele que reconstruísse Jericó. Jericó tem um significado da cidade como cidade perfumada. Cidade aonde Herodes o Grande, ele tinha o seu tempo de inverno, ele passava seus dias ali. Mas é uma cidade que era marcada também pela corrupção. Corrupção essa que nós vemos ali no cego. Mas Jesus não foi lá apenas pelo cego, Jesus foi lá para resgatar Zaqueu. E quando ele vai a Jericó, ele está passando em Jericó, ele vai porque Zaqueu está lá. Ele tinha um propósito para com Zaqueu. Então a primeira evidência que eu quero mostrar para você aqui, que o processo de resgate do homem, ele não parte de si mesmo, porque não há poder nenhum no ser humano, mas na pessoa de Cristo Jesus. Ele toma a iniciativa de ir até o homem, e não o homem que toma a iniciativa de ir até ele. Até porque todo homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Mas o Senhor, ele vai até esse. Todo homem é depravado de forma total e integral. E eu quero dizer para você que essa é uma evidência de que quem fala sobre quem vai ser resgatado ou não é o Senhor Jesus. Segunda evidência, observa comigo ali que Zaqueu sim sobe na árvore, mas quem chama não é Zaqueu, quem chama é Jesus. Segunda evidência, quem chama olha para cima e fala Zaqueu, desce, foi Jesus. Eu estou dizendo isso para você, sabe por quê? Porque a ideia de que Zaqueu talvez teria feito algum sinal para que Jesus olhasse para ele. Não, Zaqueu não fez sinal. Não houve nada em Zaqueu. Havia sim uma curiosidade da parte de Zaqueu. Havia sim um desejo em conhecer a fama de Jesus. Mas não havia em Zaqueu esse chamar. E quem chama é Jesus. Ele fala, Zaqueu, desce depressa. Essa é a segunda evidência. A terceira evidência é que quem convida é Jesus e não Zaqueu. Quem diz assim, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, hoje eu quero estar contigo na tua casa. Foi Jesus quem disse, não foi Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, que eu vou pousar, hoje eu vou estar na sua casa, eu quero ceiar com você, eu quero estar com você. Observe quem está chamando, quem está dizendo, quem está ditando as ordens, é Jesus. Você está entendendo isso aqui? O controle, o domínio, o poder, a majestade. A quarta evidência de que Deus está no controle da salvação do homem é que o Espírito Santo do Senhor toca no coração de Zaqueu. E Zaqueu, então, ele toma a seguinte expressão, lá no verso 8. Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou restituir. Olha comigo no versículo 8 aí.
Levantou-se então Zaqueu e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você pode no primeiro momento fazer uma leitura: não, essa aqui foi uma ação de Zaqueu. Eu quero dizer para você que não. Eu quero provar para você que não. João capítulo 16, versículo 13 diz que o Espírito Santo do Senhor, guiará o homem a toda a verdade. Foi o que Jesus disse. Que o Espírito Santo guiará o homem a toda a verdade. Aqui já era uma ação do Espírito Santo na vida de Zaqueu. E ele então toma aquela atitude, porque ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. É a mesma expressão que nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, na vida da vendedora de púrpura, a Lídia, aonde ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e foi aberto o entendimento para ela ter um encontro real com o Senhor, sabe? E a quinta evidência é que Jesus, ele diz que hoje houve salvação nesta casa, e não que Zaqueu tenha falado: Senhor, me salva, Senhor, eu quero. Não. Foi o Senhor quem disse: hoje houve salvação nesta casa. Um teólogo americano chamado Charles Spurgeon, ele diz que se algum homem é salvo, ele é salvo pela graça divina e pela sua graça apenas. A razão da sua salvação não é achada nele, porém em Deus. Irmãos, esse aqui é o que nós vemos como evidência. Mas o que eu quero falar para você aqui é que assim como Deus tem o domínio sobre todas as coisas e nada foge ao seu controle, Deus também tem o domínio e o controle sobre a salvação do homem. Alguns têm vivido dias de medo, alguns têm vivido dias de intranquilidade. E de fato isso mexe com o coração humano. Mas eu quero dizer para você, à luz do que nós vemos aqui, que não há com o que se preocupar. Não há com o que se inquietar. Não há. Não tem com o que se inquietar. Eu quero mostrar para você aqui que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem poderoso pela sua posição econômica. Talvez Zaqueu estivesse ali na sua cidade, no seu dia a dia, pensando: já tenho de um tudo, o que mais preciso? Sabe? Talvez olhando para Zaqueu, nós vamos pensar: gente, por que aquele homem precisa de mudança? Aquele homem está tudo certo com ele. É justamente isso que o Senhor vai mostrar para nós, para dar essa certeza, para dar essa convicção que nós estamos falando aqui que ele recebeu. Não há com que se preocupar, porque nada foge ao controle de Deus, coisa alguma. Se você observar também o que acontece antes de Zaqueu, foi a cura do cego. Jesus, ele passa em Jericó por causa de 2 pessoas. Sabe, se tiver o propósito do Senhor em resgatar a sua vida, se tiver um propósito no coração de Deus de te tirar do estado em que você está agora, Ele vai tirar. E não há nada que nós possamos fazer que vá mudar esse plano de Deus. Nada. Nada que nós façamos, nada que eu faça ou que você faça, vai mudar o plano de Deus de tirar você da vida que você está. Esse é um tempo que nós temos que pensar a respeito de salvação e não a questão de ser contaminado ou não com o vírus que está aí e que é uma grande verdade. Muitos estão preocupados com a sua questão física. De fato, nós temos esse senso de defesa em nós e dado pelo próprio Senhor. Mas o que precisa si mesmo se preocupar e pensar é: aonde passarei a eternidade? E depois disso daqui,
E depois do coronavírus, e depois da crise econômica que já está instaurada, e depois da crise de poder que nós temos aí, governo contra governo, já temos aí nação contra nação. Esse não é o mal. O mal que temos é o pecado instalado no coração dos seres humanos, instalado de tal maneira que tem cegado. Se você não viu ali na cura do cego de Jericó a figura da cegueira que vivia aquela cidade, eu quero dizer que é isso. A cura do cego é para dizer: Jesus veio tirar a cegueira dessa cidade. Jesus veio tirar a venda dos olhos dessa cidade. Aquela cidade, ela estava cega. Aquela cidade era cega. Sabe? É isso que eu quero mostrar para você aqui. E foi isso que Jesus foi fazer em Jericó. Mostrar: vocês estão cegos. Sabe? Vocês estão cegos. É uma mensagem que Jesus vai mostrar e pregar, que aquele lugar precisava de algo novo. Aquele lugar não precisava da comida, da bebida, do trabalho, disso. Aquele lugar precisava de Jesus. Você observa que vai uma multidão afluindo com Jesus, uma multidão que vai junto com ele. Mas quantos queriam a mudança em seus corações? Sabe? Nós vemos ali uma figura, né, que sobe numa árvore, corre para ver Jesus, toma iniciativa, não se preocupa ali com o seu status quo, não se preocupa ali com o que vão pensar dele, e ele então de pronto sobe naquela árvore. E ele vai mostrar que é uma cidade que está carente de Jesus. Sabe, irmãos, hoje o que temos visto é isso, essa carência de Cristo. O que temos visto é a falta de fé. O que temos visto é um mundo lançado em pecado. Nós costumamos, às vezes, olhar para as coisas que não acontecem, pegamos o celular, olhamos para a televisão e vemos o escárnio que há pouco, começaram ainda há pouco, no meado do ano passado, seguindo ali com várias afrontas à pessoa de Cristo. E hoje nós temos vivido esse tipo de flagelo. E Jesus vem mostrar, assim como ele cura aquele cego, a cidade está cega. A cidade precisa de abrir os olhos. Sabe, irmãos, é isso que Jesus nos chama a rever. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Sabe, é isso que está vivendo hoje. Uma cegueira, pedindo a esmola, vivendo da esmola. É isso que está acontecendo hoje. E não tem com o que se preocupar a não ser com o pecado. Sabe? Eu não estou dizendo para você sair da sua casa agora, ir para as ruas, vamos fazer e acontecer, não é isso, mas é a paz do seu coração. Eu tenho dito que são dias que eu tenho vivido de paz e tristeza ao mesmo tempo. Paz ao meu coração, mas a tristeza por ver muitas pessoas que dizem conhecer a palavra com medo, cegas, sabe? Eu tenho vivido dias de alegria e paz no meu coração, mas dias de tristeza por ver muitos aqueus, ricos e abastados, e não fala economicamente, mas é aquele que pensa que é alguma coisa, aquele que não faz, aquele que não mede para destruir. Sabe? Zaqueu era um destruidor. Zaqueu é aquela figura destruidora. O governo romano mandava que cobrasse um percentual de imposto, ele cobrava mais. Sabe? Alguém como Zaqueu. Hoje o que temos visto são pessoas assim. Hoje o que nós temos vivido são coisas assim. E Jesus vem falar que ele quer mudar e ele vai mudar a sorte. Sabe? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso subir numa árvore. Eu preciso, como o cego que está na porta da cidade, clamar. É o que eu preciso fazer. Eu quero dizer para você o que você precisa fazer.
Se você olhar comigo aqui no capítulo 18 de Lucas, você vai ver ali a conversa que Jesus tem com aquele cego. E ele diz então assim, olha, versículo 40, então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado, Jesus pergunta a ele, que queres que eu te faça? E respondeu então o cego, Senhor, que eu torne a ver. Observe que aquele homem ele já via antes, ele não é cego de nascença. Observa que aquele homem, ele conhecia as coisas, mas ele está vivendo um tempo diferente na sua vida. Quantos têm vivido hoje essa cegueira? Quantos têm vivido hoje o conhecedor da verdade, mas não tem vivido a verdade? E o Senhor está falando, o Senhor está perguntando, o que você quer que eu te faça? E eu estou falando isso, irmão, só por causa de quê? Porque nós temos visto aí pessoas já com expectativa, não, daqui a pouquinho, daqui a pouco tem a vacina, daqui a pouco tem a cura, não, já acharam a cura, não há com o que se preocupar. Continuam cegos. E o que o Senhor diz, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça para você? Temos visto aí o clamor de muitas pessoas, muitos grupos de oração, muitas orações, e de fato tem que ser feita. Mas depois que passar tudo isso, vamos continuar na oração? Vamos continuar clamando ao Senhor? Vamos continuar adorando e dizendo, Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra? Vamos continuar dizendo isso. Sabe a atitude que teve Zaqueu? A atitude que teve ele ali na hora que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? O que ele faz? Ele diz, Senhor, sabe? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu resolvo dar a metade dos meus bens. E se eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Evidência. Evidência. Irmãos, aqui eu separei várias questões teológicas aqui. Tem livro aqui, tem livro aqui. Mas eu pensei, eu não quero falar da aula de ensino teológico, acadêmico. Eu quero falar ao teu coração. Esse é o desejo do Senhor nessa noite, falar ao teu coração. Falar a você que está me ouvindo. Faça um concerto com o Senhor. Falar a você que está me ouvindo agora. Olhe, observa como está vivendo. Observa como que está caminhando. Talvez você possa pensar, está tudo bem, quando de fato não está. Eu estou tranquilo, quando de fato não está. Está tudo bem porque eu já sou membro da igreja, eu já faço parte do contexto eclesiástico, e não está. E não está. O Senhor está como foi com Zaqueu, está passando. O Senhor está passando, Ele está falando. E Ele foi a Jericó por causa de Zaqueu. Ele está hoje aqui por causa de você. Talvez você pense, né? A quantos esse vídeo está sendo transmitido? Não pense, esse vídeo está sendo transmitido a mim. Foi para mim. Eu quero que você olhe o conserto que precisa ser feito com o Senhor. A gente não sabe quanto tempo mais nós vamos viver essa crise, porque outras virão. Não sabemos, mas nós podemos descansar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu quero convidar você a esse descansar. Lembrando daquela música, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Eu queria que você descansasse nesse Deus maravilhoso. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que o Senhor ama você que está ouvindo essa palavra agora, porque Ele trouxe essa palavra ao teu coração. Portanto, meu querido, agradeça a Deus pela bênção que Ele te deu de estar sendo chamado por Ele nesta noite. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos
porque nós pedimos a Tua bênção e direção sobre esse tempo da palavra. Que o Teu Espírito trouxesse ao nosso coração entendimento. E, ó Deus, a minha oração é para que o Senhor não permita com que essa palavra volte vazia. Senhor, muitos talvez tenham, eu já conheço esse texto, eu já conheço esse sermão, mas o Senhor trouxe ao coração a oportunidade de rever. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque no coração desse que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre esse coração abatido. Assim como o Senhor foi no passado, Deus, trazendo o resgate de Zaqueu. Assim como o Senhor visitou aquele cego, o Senhor recobrou a vista. Meu Deus, que o Senhor faça isso também com aquele que está me ouvindo nesta hora, Pai. E a nossa oração é de gratidão e louvor por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, meu querido, que o amor do Deus Pai e as eternas consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, povo? Deus abençoe cada um. E aqui eu me despeço, desejando a você uma excelente semana com as ricas e copiosas bênçãos do Senhor.